Olá amigos cafeicultores, mais uma vez estamos nas matas de Minas. E aqui é uma cafeicultura de montanha, com muitas dificuldades e com muitos desafios. Mas os cafeicultores daqui têm maneiras inteligentes e estratégicas de conduzir todo o processo, inclusive na mão de obra. E você, cafeicultor, vai entender tudo isso hoje no nosso programa. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Apoio verdadeiro para todos. Faça parte desse movimento. Eu estou aqui nas matas de Minas, em Manhumirim, com o Serginho, que é produtor, engenheiro agrônomo e um bom conhecedor aqui das matas de Minas. Matas de Minas é uma região já antiga, né? Já tem mais de 20 anos que o governo do estado de Minas dividiu o estado de Minas Gerais. E hoje nós temos matas de Minas. São 64 municípios, né? Com a área de quase 300 mil hectares. Então é a segunda região do estado de Minas Gerais em área e em produção. Com uma característica bem interessante é que ela tem 36 mil propriedades agrícolas, 80% até 20 hectares. Então, é uma propriedade, assim, é uma verdadeira reforma agrária, ou seja, pequenos produtores. Aqui onde nós estamos mesmo, eu tenho 5 ou 6 propriedades, mas são pequenas que se agruparam. E mão de obra familiar, vocês estão vendo que é uma região montanhosa, então a cafeicultura é feita pelas mãos, né? Então tem uma grande empregabilidade, são importantes do café nessa região das matas de Minas. E quando a gente fala em café, a gente fala em matas de Minas, que nada mais é do que a junção da Zona da Mata com o Vale do Rio Doce. Eu estou aqui com a Ari, que é cafeicultor nas matas de Minas, da fazenda Vista da Serra. E esse nome, Ari, não é por acaso, é porque atrás está a Serra do Caparaó, ali, com as nuvens na frente, o Pico da Bandeira e divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Que vista, hein, Ari? É um privilégio, né, Gustavo? Muito bom. Ter isso aqui, a gente poder vir aqui da parte da manhã, ver o sol nascendo lá na serra, é muito prazeroso e muito agradável. Aqui é tudo área de montanha, né? Tudo montanha. De montanha, tudo dependente de mão de obra. E na colheita, como é que é? Consegue eficiência? Consegue empregado? Quais são os desafios que você tem no campo operacional para conduzir uma cafeicultura aqui nas matas de Minas de montanha? Gustavo, eu vou dividir em duas partes aqui. Nós aqui, é como você disse, tudo aqui é manual, é montanha, não tem como mecanizar, a não ser só aquela riçadeirazinha. Certo. E tem mão de obra abundante, sim. Tem um pouco de problema, mas não é tão grave como em outras regiões, que a gente sabe, como sul de Minas, ou talvez Cerrado, né? A região convive bem com isso aqui e por ser uma região formada por pequenas propriedades, a maioria são familiares. Certo. Então trabalha todo mundo ali e aqui é muito comum o sistema de parcerias. Eu, particularmente, eu trabalho tudo com parcerias. Então, como funciona isso aqui? É legal, é contrato de trabalho, certo. É aceito pelo Ministério do Trabalho. Certo. Ele entra apenas com a mão de obra e nós entramos com todo o produto. Ao final da colheita, ele tem direito a 40% da produção e o proprietário fica com 60%. E tem muitas fazendas que trabalham nesse modelo? Esse modelo ele é muito típico dessa região aqui. Certo. Acho que isso aqui foi criado praticamente foi aqui, até por questão histórica, a gente em outro momento pode até falar melhor, né? Que depois que aboliu a escravatura, isso aqui era uma região chamada de região proibida, na época do ciclo do ouro, por causa de não ter as fugas aqui para o Espírito Santo. Então isso aqui demorou muito a ser cultivado. Então quando começaram, o pessoal que veio aqui muito do estado do Rio, de Friburgo, dessa região, vieram alguns italianos para cá, não tinha mais a escravatura. Então aqui nessa região não teve escravatura aqui. Certo. Então precisava de encontrar uma maneira de atrair pessoas. E foi criado esse sistema de parcerias. E funciona até hoje, é tradicional aqui. Então, mesmo a agricultura familiar, vários deles têm alguns parceiros internos. E isso aí acaba gerando a mão de obra que a gente precisa. E olha que interessante. A mão de obra ela funciona bem aqui, segundo você está falando, porque eles também são donos. Porque eles também são donos. É esse trabalho que nós temos que estar sempre colocando na cabeça dele, que ele vem aqui para a lavoura e que ele toque essa lavoura como se fosse dele. Certo. Não aquele espírito de empregado, estou fazendo, não. Isso é dele. Então ele tem que cuidar dela bem para que ele tenha produção esse ano, que ele tenha produção no ano seguinte e
E quanto mais ela produzir, mais lucro para eles. E eu aproveito uma pausa com essa linda imagem para lembrar você de deixar seu like. Essa imagem merece um like, não merece? E é deixando o like que você contribui para que o canal cresça cada vez mais viçoso. E segue o vídeo que tem muita coisa interessante para você. E a produtividade? Como é que é a produtividade da Matas de Minas e como é que ela tem evoluído? A produtividade da região Matas de Minas hoje é em torno de 27 a 30 sacos por hectare. Está dentro da média nacional? Dentro da média nacional. Né? Produtores que têm um estande, como a gente é montanhoso, a gente trabalha com um pouco mais adensado, de 5 até 7 mil plantas por hectare, ou seja, para maximizar essa área e aumentar a produtividade da alface, não tem jeito de fazer a mecanização. Aliado ao bom tratamento de pragas e doenças, né? Você vê o vigor da planta, a região de clima ameno, não temos uma pressão muito grande de pragas e doenças, a gente pragas quase não tem doença, mas... Tipo o bicho mineiro, por exemplo? Bicho mineiro, não são... O problema de bicho mineiro nessa região das Matas de Minas é pontual em cafés novos. Cafés adultos, que esse aqui vocês vão ver, não tem problema de bicho mineiro, né? Assim a ferrugem pelo clima úmido, aí sim a ferrugem. No nosso caso aqui dessa fazenda, já há 20 anos, parceria com o Produtos Singenta, a gente tem um bom controle aqui dessas pragas e doenças, buscando produtos, né, de baixa toxicidade, principalmente faixa verde, minimizando o uso de herbicida, a gente quase não usa herbicida aqui, usa mais roçadeiras mecanizadas para manter esse manto orgânico no solo. Por ser mais adensado, a pressão de mata é menor, né? Exatamente, a pressão de mato é menor, ou seja, forma aquele semibosque, né? Então quase não nasce mato aqui, né? E é vantajoso porque o controle de mato é um custo relativamente relevante, né? Então a gente faz mais densado, a gente fechou e aí consegue só roçar as beiras das estradas, né? E dessas doenças de pragas, né? Qual que é o maior desafio de vocês, além da ferrugem que você está falando? Bom, né? ferrugem hoje tem controle de várias modalidades, vários produtos, né? Em função. Eu entendo que o desafio hoje da cafeicultura, não nessa altitude que nós estamos aqui a 700 metros, mas nos altos, né? A gente pega os altos frios, ainda é a foma quando pega nesses altos ventosos, né? Mais úmidos, né? Ela sim entra bem, você está falando aí, a Matas de bastante. Minas varia de 600 a Até 1.400 metros. Média altitude. Então, ou seja, a parte mais baixa não teria problema com foma. Não tem a parte mais alta. Você já minimiza a ferrugem já é mais tranquilo, né? Certo. Talvez passe só com foliar mesmo, né? E a foma já passa a ser a doença mais problemática, né? E quando vamos supor, você faz quantas pulverizações aqui? Eu faço normalmente de 3 a 4 pulverizações. Vamos supor que você resolve fazer 5 a 6 por recomendação agronômica. Eu vi também que você usa o Polyblend, que é uma única aplicação, né? E tem hora que resolve fazer 3 aplicações, por exemplo. Como é que é essa relação com o parceiro de aumentando o serviço que ele está acostumado a fazer o serviço naquela quantidade todo ano? O Polyblend é uma boa porque você faz uma aplicação só e vai, né? Então a tecnologia nova e sem problema, que aí vai fazer uma só, você vai diminuir a mão de obra dele. Agora, as pulverizações, no meu caso específico, eu não cobro as pulverizações dos meus parceiros, eu faço via canhão. Entendi. Então eu faço normalmente tudo por minha conta, a não ser lavouras novas ou lavouras que estão cortadas, que aí tem que ser manual mesmo. Mas eu não tenho tido problema. Desbrota eles que fazem também? Desbrota fazem também. Aí é mão de obra do parceiro. Sempre. E você pode exigir o máximo de desbroto possível, que ele tem que manter desbrotado. Ok. No meu caso aqui, cumpre sem problema. E como é que está a qualidade da Matas de Minas? A qualidade evoluiu muito, ou seja, era uma região desconhecida do ponto de vista da qualidade, né? Nós não tínhamos pouca qualidade. Nós começamos a melhorar os nossos boas práticas de colheita e pós-colheita, ou seja, pegar esse fruto maduro que a natureza nos propicia, levar para os pátios de preparação, foi muito importante. A região começou a se posicionar nos concursos de qualidade com CD. Hoje, a gente, além de CD, fazer CD aqui é mais fácil, fazer volume de CD, mas hoje tem naturais finíssimos, né? Ancorados em produtores menores, e hoje a gente percebe os pequenos sim fazendo seletiva, ou maximizando cereja em função de talhão, em função de fácil insolação solar, porque a região vai de 600 vai até 1.400 metros, então tem uma diversidade sensorial muito grande. E tem fases que recebem mais sol, fases que recebem menos sol. A separação desses microlotes, antes a gente não separava esses lotes, hoje a gente separa, cada talhão gera lotes separados, né? Não só do talhão, mas da fração cereja, da fração madura, da fração seca, da fração verde, né? Leva isso para os pátios de preparação, muitas propriedades com terreiros suspensos para trabalhar os microlotes, né? E na colheita, como é que é? Como eu trabalho muita qualidade, tem que colher o café maduro. Certo. Quanto o maior percentual de café maduro é que é o ideal.
E então a gente tem que estar, falou assim, só pode iniciar a colheita com autorização do proprietário. Isso é contrato, está escrito no contrato. Então, como a mão de obra é toda do parceiro, ele pode trazer o pessoal da família dele, isso aí não tem problema. Ele pode trazer a esposa, ele pode trazer filho, normalmente parentes, vem, é muito comum aqui na região também, trocas de favores. De repente um parceiro meu ajuda um parente dele de uma outra propriedade, depois esse parceiro vem e ajuda também na colheita dele. É o princípio da união, né? É a união. Isso aí funciona bem aqui também. Tá? Mas não tem sido assim grande problema. O problema maior é a hora dele começar a colheita, a gente tem que segurar, tem que ser agora. Posso citar o exemplo nosso aqui, são as fermentações controladas, né? Certo. No nosso caso, a gente já está trabalhando com fermentação controlada. Já há 2 anos, né? E vamos para o 3º ano com fermentação controlada, com o programa da Syngenta Artisan, onde vem as leveduras, a gente faz a inoculação, né? Esse ano nós fizemos 7 bateladas, né? De cafés com altitude diferenciada, a gente pegou várias altitudes, várias variedades, né? Comparando com o modelo original, a tecnologia original, que é o cereja descascado, com algumas vantagens, né? É um modelo diferente, é um desafio para a gente trabalhar. E falando na qualidade de tecnologia, também a gente fala da estratégia de comercialização, ou seja, não adianta você trabalhar, aumentar o operacional para ter esses cafés com fermentação, mas também ter estratégia de comercialização. São mercados exigentes e peculiares, são nichos de mercado, na verdade. Quando eu quero fazer algum treinamento lá, que o cenário da treinamento direto, aí é tudo de graça, né? E a gente não pode perder, eu digo para ele, pode fazer o treinamento que eu te pago o seu dia do seu trabalho. Para que ele... Você investe. Aí eu pago o dia, porque senão ele não vai, não vou deixar trabalhar para fazer um curso. Entendi. Entendeu? Então, quando é assim, eu falo, não, pode fazer o curso que você vai ganhar seu dia. E todo o café você mesmo que beneficia, seca, faz a pós-colheita ou vai dar a porcentagem dele separado na roça mesmo? Não, aqui todo o café é beneficiado aqui. Certo. Eu não faço beneficiamento dos meus parceiros. Certo. Ou ele vende o café dele, ou ele seca lá, ou ele me vende a parte dele. Ele tem toda a liberdade. Então a divisão é feita na roça? A divisão é feita na lavoura, quando ele panha. Eu fiz a opção pela parceria, até porque minha propriedade é pequena, minha produção é limitada. Se eu tivesse de comprar um ônibus e de contratar um motorista só para ônibus, tudo então ficaria caro. Então, para mim, a melhor opção para mim foi a parceria. O desafio hoje é ter um modelo de gestão, ou seja, entender essa propriedade, mesmo pequena, mas como uma empresa, né? Uma empresa agrícola, e dividir em talhões, ter o custo detalhado de cada talhão. Então, tem vários programas que o Sebrae e Senar apoia nessa região para essa melhoria de gestão. Certo. A parte sucessória também, a gente percebe os jovens hoje, né, vindo para a propriedade. No passado a gente via muita evasão de pessoas indo para os grandes centros. Você acha que os jovens hoje aqui nas Matas de Minas estão mais voltando, focando eu percebo no café. isso, voltando para o café. E os cafés especiais, a indicação geográfica que nós temos na região, né, o fato de torrar um café na propriedade está conectando esses jovens, né, nessa propriedade, né? Ou seja, se para eu ter um café torrado e vender, eu tenho que ter café verde, eu tenho que ter fazenda, né? E para eu ter café, eu tenho que ter lavoura, eu tenho que ter gestão, eu tenho que ter manejo de pragas, doenças, enfim, tudo isso aí, né? Em várias regiões do Brasil, o pessoal, principalmente produtor pequeno e médio, costuma reclamar muito da mão de obra. O que você falaria para esse pessoal? Você recomendaria isso aí para eles, você poder tentar resolver esse problema? Ou uma coisa da região, talvez em outras regiões, a cultura disso talvez não dê certo? Eu concordo com você. Eu acho que talvez em outra região a cultura não dê certo, né? E também não tem esse número de pessoas que nós temos. Por essa região aqui ter sido feita uma reforma agrária natural, de sucessões e sucessões, né? Eu, por exemplo, já sou 3ª geração, meus filhos que trabalham já comigo nessa área já vão ser a 4ª geração. Então isso aqui já está bem enraizado nisso aqui. Agora, outra região que talvez não tenha essa população toda, são fazendas grandes, eu acredito que não vai funcionar. O pessoal conhece muito o modelo de meieiro, né? E qual que é a diferença do modelo que você trabalha com esse de meieiro? O sistema de meieiro, inicialmente, era desse jeito. Tinha um contrato de meieiro todo dia. Isso gerou muito conflito aqui nessa região, em função de coisas trabalhistas. O que acontecia? Quando é meieiro em tudo, inclusive na parte de fertilizante, de adubo, de foliar. E a maioria dos meeiros, eles não têm controle ou preparo para essa parte financeira. Então era muito comum, quando chegava ao final do contrato, ele teria que pagar, porque normalmente o patrão comprava e ele teria que fazer um acerto no final.
quando chegava nesse final, ele não tinha recurso Certo. para acertar. Ele não administrou o dinheiro durante o ano, não tinha, e aí gerava muita briga e acabava indo repercutir lá no Ministério do Trabalho. E isso veio assim anos e anos. Assim. E com o passar do tempo, o Ministério do Trabalho tinha uma certa também rejeição nisso aí, que depois as nossas entidades foram trabalhando isso aí, chegou-se à conclusão que era melhor que esses parceiros, em vez de ser meeiros, se tornassem o nome de parceiros e ele entrasse apenas com a mão de obra e o proprietário entrava com todos os produtos. Então acabou com esses conflitos. Foi um grande sacada aqui na região. E a gente já está encerrando, né? E qual mensagem que você deixaria para os seus colegas cafeicultores aqui das Matas de Minas? A mensagem é uma mensagem de otimismo. Eu acho que a região tem um potencial muito grande. Eu acho que nós acreditamos nessa região. Temos o senso de pertencimento, ou seja, eu pertenço à região das Matas de Minas, né? E eu tenho cafés de alta qualidade, quero comunicar isso com o mercado. A partir do momento que eu faço isso, né? Eu trago o desenvolvimento regional. Não adianta nada a gente falar de indicação geográfica, de mesmo processo tecnológico, mas o mais importante é o desenvolvimento regional, é fazer com que essa região seja reconhecida, né? Certo. E aumentar a nossa autoestima. Eu acho que a mensagem é o senso de pertencimento. Eu acho que é isso que nós precisamos de aguçar mais os nossos cafeicultores e cafeicultoras. No programa de hoje, você viu o exemplo de qualidade, união e parcerias. E a nossa cafeicultura vai se fortalecendo a cada vez mais nessa linha, nesse conjunto de ações. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. E se é das Matas de Minas, escreva aqui nos comentários de qual cidade você é. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até no próximo No Pé do Café. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Apoio verdadeiro para todos. Faça parte desse movimento.